A Rádio Acadêmica apresenta Programa Cai na Prova? Literatura e Vestibular. Os principais vestibulares exigem a leitura e a compreensão de obras importantes da literatura. Por isso, vamos te ajudar analisando as características dos principais livros. Mas atenção, a leitura das obras é indispensável. Apresentação: Professora Natália Helena Wickmann. Oi pessoal que nos acompanha pelo site da Rádio Acadêmica, seja pelo Facebook, pelo próprio site da rádio ou pelo canal no YouTube. Eu sou a professora Natália e hoje a gente vai falar de mais uma obra que consta aí na lista obrigatória da Unicamp deste ano, que é o romance A Falência, da autora Júlia Lopes de Almeida. Algumas considerações aqui muito interessantes. Acho que é um romance muito interessante que merece algumas considerações antes da gente falar da obra em si. Primeiro, que a Júlia Lopes de Almeida, ela está dentro da estética realista. E aí, que quando nós falamos de realismo no Brasil, nós normalmente lembramos do Machado de Assis e só, né? Normalmente no ensino médio a gente estuda só o Machado de Assis. E eu fico até chocada de dizer para vocês que eu estudei, né? Fiz um curso de letras e não me lembro de ter estudado a Júlia Lopes de Almeida nem na graduação. Por que eu tô dizendo isso? Primeiro porque a escolha da Unicamp por uma autora mulher, né, uma escritora do final do século XIX, início do século XX, esse romance foi publicado em 1901, então já está aí, né, dentro do século XX, mas as características dele o enquadram ainda na estética do realismo, né? Então, a escolha por essa autora, para mim, né, a forma como eu leio, né, essa escolha é uma abertura, né, de diálogos com a própria obra do Machado e de outros autores, mas assim, amplia a nossa visão sobre o realismo, obriga, né, o candidato ao vestibular, o aluno do ensino médio que vai fazer esse vestibular, por exemplo, a conhecer, né, mais uma autora. É ruim falar na palavra obrigar, né, mas assim, meio que abre mesmo, né, a nossa perspectiva e faz com que nós tomemos conhecimento de uma outra voz do realismo machadiano, do realismo no Brasil. E aí, né, esse ato falho aí, realismo machadiano, por quê? A própria Júlia Lopes de Almeida já foi comparada na sua qualidade literária a algo, né, assim, equiparável aí ao próprio Machado de Assis. Então ela é uma voz da nossa literatura importante, né, muito significativa dessa estética, porém silenciada, né? Quer dizer, a história literária tradicional mal menciona Júlia Lopes de Almeida, né? Então é importante a gente pensar nessa questão, e isso é importante inclusive para pensar no próprio enredo, para pensar nos pontos que ele vai trabalhar, nas questões que vão surgir nessa história, porque nós temos agora uma visão de uma mulher, né? E isso influencia na temática, isso vai influenciar na forma de conduzir a narrativa aqui da Falência, porque ela vai tocar em muitas questões envolvendo a condição feminina, envolvendo a condição da mulher daquele momento histórico. E que, né, nós vamos perceber, muitos desses pontos ainda são problemáticos para a mulher de hoje, né, para a mulher do nosso século XXI. Tá? Então, acho que isso é muito interessante, essa escolha da Unicamp, porque diversifica o nosso olhar sobre o que é o realismo. E vocês vão lembrar, né, que dentro dos contos escolhidos pela Unicamp está lá o espelho do Machado. Então a gente teve a oportunidade de falar sobre Machado de Assis também para a prova da Unicamp. Bom, vamos lá. Eu disse a vocês que é um romance de 1901, é o quarto romance dessa autora, porém é o mais... É difícil até falar que é o mais conhecido, porque ela não é tão conhecida por tudo isso que eu acabei de falar, né? Mas é o considerado pela crítica que estuda a sua obra como o romance de maior maturidade, o romance de peso dela, né?
fez muito sucesso quando foi publicado, o que assusta um pouquinho de pensar, nossa, por que foi tão apagado, né? Mas isso é algo bastante comum na literatura escrita por mulheres, na verdade. Foi esquecido aí, né, por um bom tempo, mas há pessoas que estudaram, que estudam, né, a Júlia Lopes de Almeida. Eu falei para vocês que a ficção dela é comparável, né, ao Dom Casmurro, por exemplo, e quem faz essa consideração é uma professora estudiosa da literatura da Júlia Lopes de Almeida, que é a Regina Zilberman, né? Ela compara, ela estabelece esse comparativo para a gente entender a grandeza, né, o peso da Júlia Lopes de Almeida, né? É claro que isso também tem a ver com a condição da Júlia Lopes naquela época, né? Ela foi uma mulher que teve condição, por exemplo, financeira mesmo, né? O privilégio de ir para uma escola, né? Também teve o privilégio a essa educação. Teve o privilégio de estar numa família cujo pai, né, a figura masculina ali, também valorizava a educação da filha, e não era só um valor no sentido assim, na época, né, o que era muito comum era que as meninas fossem educadas para os dotes ali, afazeres domésticos, né, e alguns talentos considerados femininos, como bordar, tocar piano, compor música, enfim. Mas a família dela valorizava a educação formal mesmo, né? O conhecer pensadores, autores, conhecer teorias, né? Coisa que normalmente era levado apenas para a educação dos meninos, né? Então ela teve esse privilégio. Ao se casar, ela também, né, se casou com uma pessoa que tinha ideias aí um pouco mais abertas, né? Eu acho que eu não anotei em lugar nenhum o nome do marido dela, mas é interessante dar uma pesquisadinha, eu já não me lembro mais, gente, vocês me perdoem por essa falha. Mas ela se casou com um autor, inclusive ele também escrevia literatura, era português. Ela viveu em Portugal por um bom tempo, viveu na Europa, né? Viveu na França também. Aqui no Brasil ela viveu no Rio de Janeiro. Essa história, a falência, vai se passar no cenário carioca, né? Viveu também em Campinas por um bom tempo. Então talvez a Unicamp também, né, tenha valorizado nesse sentido, né? É uma autora que teve uma convivência muito grande com o cenário ali de ainda na época, né, uma cidade interiorana, né, do estado de São Paulo. E uma coisa interessante, outra coisa, né, interessante, vocês sabem que o Machado de Assis foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras e foi um dos idealizadores. Isso aí, a formação da Academia Brasileira de Letras, ela é muito importante porque, de certa forma, é o que institucionalizou a profissão de escritor, né, de autor literário no nosso país, né? E a Júlia Lopes de Almeida, ela foi cotada entre os 40 primeiros nomes, né, a receberem ali as suas cadeiras, né, na Academia Brasileira de Letras. Porém, e ela também foi uma das idealizadoras dessa academia. Porém, por ser mulher, né, o grupo ali, os cabeças, né, dessa fundação, resolveram não colocar. Né, resolveram que não era um costume, né, mulheres participarem desse tipo de coisa, né, mas como ela era muito conhecida por ser autora, seus romances apareciam, suas histórias apareciam nos folhetins, né, da época e depois publicados e fazendo sucesso, ela foi cotada para compor os primeiros nomes da Academia Brasileira de Letras, mas foi tirada por ser mulher e inclusive deram, né, o lugar, abriram um espaço para compensar, não sei, né, pro marido dela, tipo, né, ela não vai poder assumir porque é mulher, né, vamos oferecer o título ao marido, que era um português, inclusive, né, não era nem brasileiro, e que talvez ela já se sinta, não sei, né, contente pela realização do marido, enfim, né, ironia modo on aqui, né, mas enfim, mas é um episódio interessante da gente pensar. Bom, o que é que temos aqui na falência? O tempo dessa história, né, é a República Velha, o período de República Velha depois da monarquia. Isso vai aparecer marcadamente nas falas de um dos personagens principais, né, que é o o Teodoro, né, que é um eixo condutor da história, mas nós vamos ver que ele não está sozinho nessa, né? E ele vai ser um saudosista da monarquia, ele vai ser um saudosista das coisas antigas, dos costumes antigos.
Também é um período pós-escravidão, né? Quer dizer, nós estamos saindo, né, de um contexto de escravidão, mas a escravidão ainda não saiu de dentro das pessoas, especialmente, né, dos aristocratas e da burguesia. Nós vamos perceber que o tratamento dado às pessoas de uma classe social menos privilegiada vai ser muito análogo à escravidão aqui, né? O espaço da narrativa é o Rio de Janeiro, como eu disse, e a história vai se passar em torno de 2 espaços principais: a residência do Francisco Teodoro, que é um palacete muito grande, né? E os negócios dele, o escritório dele, né? O comércio dele. O Francisco Teodoro, ele é um português que veio para o Brasil e que, com muito esforço, muito trabalho, isso é dito detalhadamente, né, conseguiu subir na vida. Ele conseguiu abrir um negócio de exportação de café, né, e ele ganha dinheiro em cima disso, ele tem muito dinheiro por conta disso. Então ele é aquele homem que, com muito suor, muita batalha, se fez, se criou, se formou aí como uma figura de dinheiro nessa sociedade carioca. Ele, inclusive, tem muito orgulho dessa riqueza acumulada por conta do seu esforço. Ele se casa com Camila, porque era conveniente ter uma esposa, era necessário ter uma esposa para poder circular por essa sociedade, né? A Camila é uma moça que vem de uma classe social um pouquinho menos privilegiada. Ela se casa com ele também pela conveniência de sair, né, de uma miséria, né? E o sonho do Teodoro era ter um filho homem, né? Porque assim ele teria para quem passar a herança. Afinal de contas, né, se ele tivesse só filhas mulheres, e ele vai ter filhas mulheres, né? Mas se fossem só mulheres, o dinheiro dele que ele acumulou, os negócios dele que ele suou tanto para adquirir, para desenvolver, seriam, no final das contas, levados adiante por outro homem, por outra família, enfim. Ele não queria, ele queria um filho homem inicialmente. Eles vão ter um filho homem, que é o Mário. Só que o Mário, ele não é igual ao pai, né? E isso é uma frustração para esse pai, porque o Mário, ele gasta dinheiro. Ele só gasta, ele gasta com mulheres, ele não quer saber de trabalhar, né? Inicialmente ele é aquela figura assim boêmia, e isso é um problema ali dentro da família. O Francisco e a Camila discutem muito por conta disso, porque a Camila protege bastante o Mário, né? E o pai vê que, se depender do Mário, o dinheiro vai por água abaixo. Eles têm outras 3 filhas, a Ruth, que é uma menina muito talentosa para música, ela tem uma sensibilidade artística muito forte, e 2 meninas mais novinhas, que têm acho que 6 anos na época no começo da narrativa. Elas são gêmeas e são crianças, estão ali brincando, gostam dos brinquedos, elas parecem os bibelôs ali da Camila, né? São enfeitadinhas, né? Com as roupinhas, enfim, vivem ali brincando. O Francisco Teodoro, ele é um pai de família que não é presente. Como o envolvimento dele com os negócios é muito intenso, e essa é a grande preocupação dele na vida, os negócios, ele é um marido ausente, ele é um pai ausente dessa família, tá? Isso é importante. Ocorre que o Francisco Teodoro, é dito, né, até mesmo pela própria Camila, ele já traiu a Camila em algumas situações, né? A Camila percebe isso, e a Camila estabelece um relacionamento extraconjugal com o Dr. Gervásio. Esse médico é o médico da família. Ele foi responsável, né, por salvar aí a vida do Mário quando criança, quando ainda muito bebê. Então meio que a família devota, né, um carinho, um afeto para o Dr. Gervásio, uma gratidão mesmo, né? E ele vai se aproximando da família, vai fazendo parte, agora ele almoça e janta todos os dias com eles, né? E estabelece esse relacionamento extraconjugal com a Camila. A Camila, ela é descrita como uma joia bruta que vai ser lapidada
pelo Dr. Gervásio, porque ele já era um representante dessa classe social que tem aí, né, gostos mais refinados em tudo, comida, cultura, leituras, né? E ele vai trazer isso aos poucos, ele vai influenciar a Camila em tudo, até em que tipo de manteiga ela tem que comprar na casa, sabe? Ele meio que vai formar a Camila como uma mulher refinada. E a partir do momento que ele percebe essa possibilidade nela, ele se apaixona por ela, né? Eles começam a se envolver. Esse relacionamento extraconjugal é de conhecimento de várias pessoas. Ali, aos poucos você vai entendendo que muitos já sabem desse relacionamento. O Francisco Teodoro é que aparentemente não sabe. Depois a gente vai retomar essa questão aí do adultério. Bom, ocorre que o Francisco Teodoro, ele queria ser o maior exportador de café, mas ele descobre que um concorrente seu, né, tá fazendo dinheiro muito rápido, sem o mesmo esforço que ele precisou exercer, que ele precisou empreender para conseguir tudo que ele conseguiu. E esse concorrente, digamos assim, ele tá conseguindo tanta grana porque ele tá apostando na bolsa de valores. E o Francisco fica muito tentado a fazer a mesma coisa. Ele estuda essas possibilidades e ele é levado, né, por uma lábia aí de um contador a fazer uma aposta arriscadíssima na bolsa. Ele coloca todo o seu dinheiro nessa aposta e o que é que vai acontecer? O próprio título da narrativa já tinha dito pra gente, né? Vai dar ruim, gente, vai dar ruim. Ele vai falir, né? Quando ele vai à falência, isso para ele é a desgraça total, e não só o fato dele ter perdido o dinheiro, mas o fato de que ele vai ter que encarar a sua família e a sociedade, né? Então, para ele, isso é de uma desgraça tão grande que ele nem dá conta de contar para Camila. Quem vai contar isso para Camila é o Dr. Gervásio, né? Ela fica muito chocada com essa situação, todos eles ficam, porque afinal de contas agora eles vão se confrontar com uma nova realidade, mas o Teodoro não dá conta, né? O Francisco Teodoro, ele não dá conta de encarar essa nova realidade. O que é que ele faz? Ele se suicida na frente da Camila. E ela fica arrasadíssima, né? Porque afinal de contas, né, agora ela, além de tudo, perdeu o marido, tá numa condição completamente diferente da que ela tinha, com 2 filhas pequenas, mais uma jovenzinha. Nesse momento o Mário já havia casado. Depois eu vou comentar algumas outras questões da história, vocês vão perceber que o que eu tô contando pra vocês é só o recorte do eixo condutor, tá? Mas tem várias histórias paralelas que são muito importantes e que não vai caber tudo aqui, né, pra gente conversar, mas que quando você fizer a leitura, né, se ainda não fez, você vai sacar tudo isso, tá? Você vai perceber como elas vão, assim, se ligando, né, pra formar uma história incrível. Enfim, eu achei incrível, né? Mas uma história muito interessante. Enfim, então a Camila se vê agora viúva também. E ela vai ter que tocar a vida, né? Ela pega as meninas que moram com ela e mais uma enteada não, uma sobrinha que também mora com ela e uma empregada, né, uma espécie de governanta que mora com ela, que é a Noca. Elas vão todas para uma casinha pequena que o Francisco Teodoro tinha passado para o nome da sobrinha como um presente de aniversário. Então elas vão viver só mulheres, um grupo de mulheres juntas ali, e elas vão ter que trabalhar para viver, né? Então uma vai costurar, a outra vai engomar, né? A própria Camila pensa na possibilidade de educar outras meninas, né, de ser uma professora alfabetizadora. Então elas vão ter que trabalhar para poder se manter, né? Ou seja, é a partir do suicídio do Francisco Teodoro que essas mulheres vão assumir um protagonismo na vida. Muito incrível, assim, né, para a época, pensando na época. E há outras coisas que vão acontecendo aí ao longo da narrativa. E o Dr. Gervásio, o que acontece? Eles passaram, a Camila e o Dr. Gervásio passaram muito tempo nesse relacionamento extraconjugal. Quando o Francisco se mata, depois de um tempo, passado o período de luto, né, e para essa reconstrução mesmo dela como mulher, como mãe, enfim, ela, influenciada pelo filho, o Mário, gente, ele desde muito cedo na história, ele sabe desse relacionamento extraconjugal, mas ele não conta nada pro pai. Ele fala pra Camila que ele sabe, isso vira uma briga entre eles, enfim.
E o Mário, ele se casou com uma moça de dinheiro, de posses, que passa a controlá-lo muito, né? Ele é meio que transformado aí, né? De um cara que não ligava muito para as coisas a um rapaz assim, empreendedor, enfim, essa moça exerce um poder sobre ele. Quando o pai morre e ele volta da Europa com a família, né? Ele vai ter um filho já, inclusive. Ele fala para a mãe: olha, agora você é uma mulher livre, então por que você não se casa com o Dr. Gervásio? Vai lá, casa com ele, porque fica tudo bem. A sua honra, né? Porque a honra da mulher naquele momento era um negócio assim, né? Não podia ser maculada, né? E ela pensa, fala: nossa, mas eu tô tão velha, já vou ser até avó, será? E ela vai lá, ela decide que realmente ia ser uma boa ideia e vai falar com o Dr. Gervásio, porque o Gervásio é o amor dela, né? Ela até fala que o Francisco, tipo, com a morte dele, ela o amou ainda mais, mas no sentido muito respeitoso, de amizade, de afeto, porque afinal de contas foi ele que proporcionou essa mudança de vida para ela, a primeira mudança, né, de sair da miséria para uma situação mais confortável, e assim, né, ela tinha um respeito por ele, uma admiração por ele enquanto pessoa, mas ela amava o Gervásio. E aí ela vai, procura o Dr. Gervásio, fala com ele, e aí ele revela para ela que ele não pode se casar, porque ele já era casado. E ela se sente extremamente enganada, óbvio, eu nunca soube disso. E olha a grande ironia, gente, ele é casado, só que ele já até pediu o divórcio da mulher, que não quer dar, porque divórcio para a mulher era um problema sério ali, né? Era uma marca, uma desonra muito grande. E ele queria se divorciar da mulher porque ela o tinha traído. Ela era adúltera. Sacou? Entendeu? Entendeu a questão? A Camila tem um estalo e fala: puxa, se ele despreza essa mulher tanto por ser adúltera, o que ele não pensa de mim? Porque eu fui adúltera o tempo todo com ele, né? E aí ele fala pra ela: vamos continuar do jeito que tá tudo bem, vamos desse jeito. Ela fala: não, assim eu não quero, não. Aí parece que dá aquele banho de água fria nela, mas ao mesmo tempo um banho de dignidade, né? E aí ela se recusa a continuar com esse relacionamento desse jeito e ela, vai tocar a vida dela cercada de outras mulheres. Gente, é uma história incrível. E tem vários outros detalhes que são importantes aí da narrativa. Eu vou parar por aqui porque o vídeo já tá ficando, o nosso encontro hoje já tá ficando um pouquinho longo, mas eu vou retomar na semana que vem, porque tem vários pontos da condição feminina que eu quero mencionar com vocês. E eu queria ler alguns pequenos trechinhos que ilustram isso, tudo bem? Então eu espero vocês na próxima semana. Obrigada!